Bem-vindo ao canal Te Conto, seu canal de ficção científica no YouTube, sobre os filmes que vi, o Monstroverso, Monsterverse. Depois de dirigir em 2010 o bom filme Monster, Gareth Edwards voltou para o universo dos monstros gigantes com o filme Godzilla de 2014. Godzilla é um monstro clássico da cultura japonesa. Ele nasceu por conta dos vários testes das armas nucleares das grandes potências mundiais, os Estados Unidos e a União Soviética. Pelo menos é isso que se diz no filme. Quando os Estados Unidos e a União Soviética estavam fazendo os testes com as armas nucleares, na verdade eles estavam tentando matar o Godzilla, né? Mas é mais ou menos isso que o filme explica, o que é um gancho interessante. Agora, falando um pouquinho da vida real, no final da Segunda Guerra Mundial, o Japão sofreu um ataque feito pelos Estados Unidos e teve duas cidades completamente destruídas, Hiroshima e Nagasaki. Milhares de pessoas morreram instantaneamente e outros milhares sofreram o efeito da radiação, mesmo muito tempo depois do final da Segunda Guerra Mundial. Esse trauma social ele foi um pouco expurgado por meio dos muitos tokusatsus produzidos pela cultura japonesa. Aqueles filmes e séries de monstros gigantes que surgem destruindo as cidades, numa clara alusão ao trauma social que eles ainda tinham por ter tido duas bombas explodidas em seu território, bombas atômicas. Então, de todos os monstros gigantes que a cultura japonesa produziu aos montes, Godzilla é, de longe, o mais importante de todos os monstros. E tem vários filmes feitos lá no Oriente sobre o Godzilla, tem alguns no Ocidente, mas Gareth Edwards fez um agora no ano de 2014, que trouxe para a modernidade esse clássico japonês, esse monstro clássico japonês. Eu amo filmes de monstros gigantes, eu gosto muito de filmes de monstros gigantes. Cloverfield, Círculo de Fogo e agora Godzilla, eu fui com muita expectativa. Eu achava que a ideia de trazer Godzilla para os nossos dias veio bem a calhar. Eu gosto da destruição das cidades pelos monstros gigantes, mas, na minha opinião, a participação de seres humanos demais na história, o fator humano, por assim dizer, acaba estragando o filme. Se ele não for bem dosado, estraga o filme. Você está ali para ver monstros gigantes, você quer escapismo, e eles vêm passar um drama que muitas vezes é um drama muito furreca, muito fraco. Então, dramas bobos, clichês repetitivos, um roteiro que parece que não quer dizer nada, não tem nada a dizer. Então isso realmente acaba me afastando, me dispersando, faz com que eu não tenha nenhuma empatia pelos seres humanos. Eu bem queria que os monstros gigantes acabassem matando logo todo mundo, mas eles insistem muito. No filme do Godzilla foi isso que aconteceu, eles insistiram muito, eles contrataram grandes atores e queriam colocar esses grandes atores de Hollywood para fazer um drama espetacular, quando na verdade a gente queria um pouquinho só da interação humana, mas mais monstros. E aí Godzilla apareceu muito pouco, às vezes que apareceu foram até legais, mas eu fiquei com um gostinho de que poderia ter dado mais monstros gigantes. Eles queriam me dar dramas de sessão da tarde. Para quem gosta de monstros gigantes como eu gosto, Godzilla não é um filme espetacular, não é um filme bom, mas é daorinha, dá para você se divertir um pouquinho vendo aquele monstro gigantesco. Agora vamos falar um pouquinho de Kong, A Ilha da Caveira, dirigido em 2017 por Jordan Roberts. Nós vamos falar um pouquinho, e só um pouquinho, por quê? Porque o filme Kong, A Ilha da Caveira não é um filme perfeito. Eu, particularmente, achei o filme de 2005, dirigido por Peter Jackson, um pouquinho, mas só um pouquinho, melhor do que A Ilha da Caveira. Kong, A Ilha da Caveira me agradou muito mais do que Godzilla. Não tem uma cidade sendo destruída, que é um ponto ruim, mas em compensação, tem monstro gigante lutando com monstro gigante, então tá valendo. Kong apresenta um charme visual muito maior do que o filme Godzilla. Tem uma fotografia muito mais bonita, algumas cenas são muito mais memoráveis, impactantes, algumas câmeras lentas são encantadoras e tem composições de cena que não se vê toda hora em filmes blockbusters. E, acima de tudo, os seres humanos só aparecem para fugir dos monstros e para morrerem.
exatamente o que eles devem fazer em filmes de monstros gigantes. O protagonista do filme é o King Kong e eu estou ali para ver o King Kong. Então, os personagens humanos só são importantes quando estão em interação com Kong ou com os demais monstros da Ilha da Caveira. E tem monstro pra caramba. Tem um monstro para cada ser humano. Ou seja, a balança está correta. De modo que quase, mas quase se tornou um filme perfeito. Tem mais detalhes positivos. A maioria das cenas de ação se passa com a luz do dia, o que é uma vantagem para a gente, porque permite a gente ver detalhes de outras coisas que estão acontecendo ao redor das cenas principais. A gente consegue ver todas as movimentações dos personagens. Os cortes do filme, eles não são muito picotados, de modo que a gente consegue entender exatamente tudo o que está acontecendo. Isso é uma vantagem muito grande. Como eu falei, o filme não é um filme perfeito, mas é um filme que tem charme, que tem carisma. Se tivesse menos seres humanos, seria melhor ainda, mas, como eu já disse, tem uma quantidade boa e eles morrem, então tá muito bom. Até agora, na minha opinião, é de longe o melhor filme do Monsterverse. Porém, falta a gente falar um pouquinho sobre Godzilla 2, Rei dos Monstros, de 2019, dirigido por Michael Dougherty. E eu tenho uma pergunta para fazer para vocês antes de falar sobre Godzilla 2. Os filmes do Godzilla e do King Kong são ficção científica ou são fantasia? O King Ghidorah foi apresentado como sendo um extraterrestre, uma espécie invasora do planeta, mas aquela tempestade ao redor dele não parece ter uma explicação científica. E o Rodan? Qual é daquelas asas pegando fogo? Qual é a explicação para aquilo? Tudo isso me deixou com a pulga atrás da orelha. Será que Godzilla é mais fantasia do que ficção científica? Me ajuda aí, deixa seus comentários. Vocês acham que o Monsterverse é ficção científica ou é fantasia? Então, voltando a falar do Godzilla 2, Rei dos Monstros, esse filme tem tudo que eu não gosto em filmes de monstros. Tem muitos seres humanos com dramas bobos, clichês e mais clichês, deixando claro que eles contrataram os roteiristas numa promoção de 3 por R$10, e lutas de monstro acontecendo quase sempre à noite, no escuro, no meio de uma tempestade, justamente para não mostrar detalhes dos monstros. O papel dos seres humanos no filme é apenas tomar decisão idiotas, explicar tudo que não precisa ser explicado e fazer os monstros aparecerem menos para economizar o dinheiro dos efeitos especiais. Bem, eu não vou falar muito desse filme, pois eu estou cansado. Esse filme me frustrou ainda mais do que o filme de 2014. Ele prometeu lutas espetaculares, mas deu apenas meia dúzia de combate, meia boca no escuro. Ou seja, deixou muito a desejar no ponto principal que eu queria ver: luta de monstros gigantes. Na minha opinião, Kong, a Ilha da Caveira, é muito melhor do que os dois filmes de Godzilla juntos, e espero que a união desses dois universos não estrague o que tem de bom no universo do King Kong. É claro que isso não significa que eu não gosto do personagem Godzilla. Gosto muito. Mas isso significa apenas que eles não foram felizes na produção desses dois filmes do Godzilla. Poderiam ser filmes melhores, é só isso. Eles têm um monstro espetacular, clássico, mas eles apostam mais em dramas humanos sem pé, sem cabeça. Também tem um outro detalhe muito importante. Talvez, se eu tivesse 20 anos de idade, eu teria gostado mais desse filme. Só que o problema é que eu tenho 40 anos e no final de filmes ruins, eu acabo me sentindo culpado por ter desperdiçado meu tempo. Eu podia ter feito outras coisas. Eu podia ter lido um conto, podia ter lavado o banheiro, podia levar o cachorro para passear, qualquer coisa que valesse a pena. Em breve, nós vamos falar um pouco mais sobre as continuações do Monsterverse. Vamos falar sobre Godzilla vs King Kong e também sobre as notícias que estão chegando sobre esse universo que a gente não sabe até agora se é ficção científica, se é fantasia. Então, fica conosco, acompanhe os nossos vídeos. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal e já voltamos com mais notícias sobre Godzilla vs King Kong. Vem!
que eu te conto.